Bom, um dos tópicos que sempre me pedem para falar quando eu estou fazendo alguma sessão terapêutica é justamente sobre os traumas. E eu acho que é um assunto que é importante a gente abordar. Quando a gente fala sobre trauma, a gente está falando sobre acontecimentos que ficaram gravados no nosso corpo e no nosso espírito. Quando eu vou falar de corpo, eu vou falar também de mente. A mente ela é um pouco híbrida entre o espírito e o corpo, né? Então eu vou tratar o corpo e espírito apenas, eu não vou falar sobre mente nesse momento. Quando eu tenho algum trauma, alguma coisa muito séria acontece na minha vida que eu não sei interpretar, ou seja, que eu não sei lidar com isso, ou qualquer outro tipo de acontecimento, ele tem um reflexo tanto no meu corpo bioenergético ou espiritual, quanto no meu corpo físico. O que isso significa? Significa que quando eu vou trabalhar com algum acontecimento, não adianta trabalhar só o corpo, ou só a mente, ou só o espírito, eu tenho que trabalhar os dois ao mesmo tempo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que os acontecimentos que a gente considera negativos, eles provêm de um desequilíbrio, seja um desequilíbrio físico como um desequilíbrio espiritual ou energético. Esses desequilíbrios bioenergéticos ou espirituais, eles trazem reflexos no nosso corpo físico, assim como alguns desequilíbrios do meu corpo físico também trazem reflexo para o meu corpo espiritual ou bioenergético. Né? Eles são ao mesmo tempo que separados uma coisa só. Eu gosto sempre de falar isso porque a gente geralmente tende a separar, né, o espírito do corpo. Não, eles são a mesma coisa enquanto estamos encarnados, só que ao mesmo tempo que eles são a mesma coisa, eles são coisas diferentes. Isso também é um assunto para um outro vídeo, né? Mas falando especificamente de trauma. Então, quando uma pessoa vem fazer algum tipo de trabalho energético, podemos falar sobre Theta Healing, mas falando sobre Reiki, mãos búdicas, prana, enfim, tudo que a gente for usar como terapias bioenergéticas ou energéticas, a gente está falando também de um resgate. Quando a gente fala de algum acontecimento doloroso ou trauma, eu estou falando de energias que aconteceram no passado que eu ainda trago elas para o presente. Uma coisa que a gente sempre associa ou fala é que é porque as coisas do passado. Na verdade, que não existe energia do passado, né? E nem energia do futuro. O que a gente tem é energia do hoje, é a energia do agora. Tudo bem que a energia que eu estou sentindo agora, ela é uma energia que pode ter reflexo com coisas que aconteceram no passado. Só que, ao mesmo tempo, assim como minhas células estão sempre se renovando, a minha energia também está sempre se renovando. Ou seja, eu trago esse acontecimento como se fosse hoje. Ou seja, o acontecimento do passado eu ainda vivo ele hoje, ele ainda está vivo dentro de mim. E aí tem muitos casos que passa de pai para filho, mãe para filho, e porque esse acontecimento ainda vibra dentro da gente, vibra dentro do nosso corpo energético. Então, se a gente quiser que algum trauma nosso não seja passado adiante, a gente tem que também encerrá-lo de alguma forma nessa vida. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente pensa, mas como é que a gente trata a energia então que aconteceu no passado? Eu tenho que tratar a energia no hoje? Sim e não. Parece um pouco confuso, mas na verdade quando a gente fala de energia, a gente está falando especificamente do presente. Então, como é que eu posso fazer para tratar alguma coisa que aconteceu no passado? Vou dar um exemplo de um tratamento. Então, se eu estou trabalhando com uma pessoa que vem para fazer uma sessão comigo, independente se a pessoa fale ou não o que aconteceu, ou melhor, é sempre falar o que aconteceu, mas se a pessoa não quiser falar, não tem problema. Você precisa perguntar mais ou menos quando aconteceu. Por quê? O Reiki ele trabalha com simbologia, e uma das simbologias do Reiki é você atravessar o tempo e o espaço, ou seja, você consegue amenizar acontecimentos do passado e você consegue também preparar eventos futuros, né? Então, desde que você seja uma pessoa experiente em Reiki, saiba o que você está fazendo, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que perguntar mais ou menos a data, quando foi que aconteceu, para você também saber como é que você vai lidar com isso. No momento que você começa esse tratamento com Reiki, você começa a fazer uma limpeza nas energias. Você pega essa energia que está sendo renovada por muitos e muitos anos, você encerra ela, você encerra essa renovação dela, ou seja, você pausa ela aqui para que a pessoa aprenda a lidar com ela. Você faz um resgate dos eventos passados, você não muda o passado, claro, mas você ameniza os eventos passados de acordo com as lembranças celulares, as lembranças bioenergéticas,
você faz com que elas sejam amenizadas para a pessoa poder lidar com elas. E aí, se você associa esse trabalho a um trabalho floral, você usa, por exemplo, o floral chamado Star of Bethlehem, que é dos florais de Bach. Você ajuda a pessoa a ter uma manutenção, que geralmente a pessoa que vem receber reiki, ela não vem receber reiki todos os dias. Ela recebe reiki de 15 em 15 dias, uma média, né, de uma em uma semana. Só que no meio dessa semana ela pode ter uma queda novamente. Como você está trazendo algumas questões para ela trabalhar de uma forma energética, muitas vezes ela tem alguns picos, pico de muito bom e pico muito ruim. Então quando você traz essas questões florais para ela, você faz com que ela tenha um reequilíbrio, ou seja, você, além de reequilibrar as energias, as memórias celulares dela, você ainda tem um reequilíbrio bioenergético, fazendo com que a pessoa tenha menos intensidade nas suas emoções. Então eu sempre gosto de associar tanto os trabalhos de reiki com florais, porque você tem uma manutenção maior. Uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre traumas, ou qualquer outro tipo de doença, ou dificuldades financeiras que você tem que trabalhar com as questões energéticas, a gente tem que falar que não existe uma fórmula fácil e uma fórmula rápida. Assim como todo trabalho é um trabalho demorado e minucioso e precisa de gente experiente para trabalhar. Apesar da energia falar por si própria, você tem ferramentas e técnicas para lidar com isso, né? Tem muita gente que fala, a energia ela vai para onde precisa. Sim, ela realmente vai. Só que se você quer tratar especificamente um trauma ou algum acontecimento da sua vida, você tem que ter uma experiência, você tem que saber como você acessa aquela questão. Né? Seja também por radiestesia transcendental, seja por mesas radiônicas, você consegue lidar com isso, mas você precisa ter experiência para lidar com isso. E precisamos entender também que tem energias que são ligadas a outras pessoas, e às vezes precisa haver essa separação. Não digo separação de pessoas, mas separação, o reconhecimento de energias. Né? O que é da pessoa e o que não é da pessoa, o que é seu e o que não é seu. Né? Então, tem muitas formas a gente trabalhar alguns traumas. Eu já venho falando sobre o Ho Oponopono. O Ho Oponopono, ele sim resgata, ele faz esse trabalho de resgate também. Então, se você lembra desse trauma e você quiser começar já a trabalhar ele com o Ho Oponopono, é só falar trauma X ou acontecimento X. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Trabalhando isso, você começa a trabalhar também um resgate. Junto com outras práticas energéticas, você vai ter uma melhora visível, mas não tem caminho fácil. Quando a gente faz um resgate de um acontecimento que é doloroso para a gente tem que entender que a gente vai aprender a lidar, ou seja, a gente também vai adquirir inteligência emocional. E eventualmente, quem sabe você também não vai conseguir ajudar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Então, aprender a lidar com as emoções é o primeiro passo para você conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Então a minha sugestão é que sim, se você tem algum trauma, procure alguns terapeutas, procure pessoas que saibam lidar com as suas questões energéticas. É muito importante a gente lidar com o corpo, mas eu já te adianto que aconteceu no nosso corpo, já aconteceu na nossa bioenergia há muito tempo. Então a gente tem que tratar a causa, né? Não só o sintoma. Então é isso, espero que tenha ficado claro, contem comigo, qualquer dúvida, deixa um recadinho.